e senhores, sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcota e hoje estamos aqui com esse cara, Anselmo Eitia. Muito obrigado por estar aqui comigo, é uma grande honra ter você aqui no meu Podcota. Eu que fico muito feliz, né, Gil, com você, né, um jovem tão bonito, né, assim, com tanto talento, tanta experiência já desde novinho, né, já tem esse meio da comunicação com tanta expertise. Parabéns, fico Muito feliz. obrigado. Fico feliz. Então vamos lá, para quem não o conhece, Anselmo Eitia vai contar como um sonho de infância se transformou em uma trajetória artística, como a música moldou sua vida e por que o Vila Nair parte fundamental dessa história. Prepare-se para uma conversa cheia de memória, identidade e, claro, cultura periférica. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá aí e, obviamente, a você, Anselmo. Legal. Então, eu falo assim, de estar do lado de baixo do trem, Vila Nair, São Miguel Paulista, um local muito humilde, né? A gente cresce, nasce ali naquele entorno. E a música, como que ela vem, né, acontecendo na minha vida, desde quando muito criancinha, muito pequeno, né? É assim como você faz hoje, com certeza você influencia bastante jovem, bastante, né, aí jovens como você querendo fazer os podcasts, né? E a gente naquela época era música, né? Não existia o podcast, mas sim a gente ficar muito atento aos repertórios, às músicas, e aquilo ali começou a despertar em mim essa curiosidade, e aí eu vou descobrindo a minha vontade de tocar um instrumento, né? De ser músico, e aquilo vai me encantando, e assim eu fui sendo, com o passar do tempo, me transformo em músico, né? E hoje estou aqui na cultura. Olha só que interessante. E quem é o Anselmo em poucas palavras? Anselmo, em poucas palavras, bom, eu sou já um senhor, né, completando aí quase beirando 60 anos, né? Olha só. E então o tempo passou muito rápido. Mas o interessante nisso tudo é que o espírito da gente, ele sempre permanece muito jovem, né? Mas de fato o tempo passa e a gente vai alcançando esses números, né? Mas vem com ele também a experiência, a maturidade, né? Todo esse lado que você vai chegar aí, você vai ver, poxa vida, como é bom você estar hoje gravando esses podcasts, trazendo a sua história, porque com certeza esse jovem sempre vai estar com você, Sim. né? Esse jovem não sai de você, tá? Mas sim, com certeza a gente vai amadurecendo, né? Outras coisas vão acontecendo. Então eu sou hoje, vamos dizer assim, beirando aí, né? Já aos 59, 60 quase. Olha só. Né? Já tô indo aí pro tiozinho, né? Sou também vovô hoje, né? Olha. Vovô do netinho aí, Jimmy, que também é uma experiência nova para mim, né? Muito gratificante. Eu também não imaginava como é gostoso ser vovô. Oh, Né? que bonitinho. É muito gostoso ser vovô. E a gente só ouvia falar, mas são experiências que a vida vai ofertando e a gente vai ficando muito feliz com tudo isso, com o passar do tempo. Então eu acho que hoje eu sou muito grato a toda a minha história de vida, né, como músico e hoje também como supervisor de cultura. Interessante. Qual que é a primeira memória que você tem da música? Então, eu até numa release para você, eu me desperto assim para música, eu acho que foi ouvindo realmente os Beatles, sabe? Eu era muito garotinho, sentado numa janela, né, olhando para uma TV preta e branca naquela época, né? Você vê como que eu sou do tempo antigo, né? Nossa! Preto e branco ainda. E aí eu acho que tenho quase certeza que os Beatles realmente, que aquele estilo, a tonalidade, aquela pegada, ela realmente falou, poxa, eu quero ser isso daí, eu quero ser músico. Então acho que foi isso que marcou. Caraca, que interessante. E o que significava ganhar uma guitarra de presente na infância? Nossa, cara, assim, era tudo, né, para uma criança, né? Tudo, e aquela guitarrinha, inclusive meu pai me dá uma guitarra, e ela vinha até com um amplificadorzinho, né? Ela vinha com um amplificadorzinho, amarelinha e tal, e, pô, pra mim foi tudo, né? E meus pais já via que a gente tinha essa vontade pela música, né? Tinha essa sessão pela arte, pela música, então eles motivavam sempre quando podiam,
né, encher eu assim com os instrumentos, violão, guitarra, né, porque a minha pegada era essa daí. Então, aí eu me transformei depois, já mais jovenzinho, aí eu vou ser músico mesmo, vou atuar como músico, e não era uma coisa que eles queriam também, engraçado isso, olha só. Sério? É, porque o campo da música, né, ser artista, de certa forma existia uma preocupação dos pais. Até hoje, mais ou menos. É, porque o campo, de fato, é um campo. A música, de fato, ela traz muitas coisas boas, mas você sabe que também, se você não se atentar, você acaba caindo em alguns engodos da vida, né? E então acho que os pais tinham essa preocupação, né, de se envolver com uma drogadição, se envolver com algumas coisas que não fosse muito boa, né? Porque o jovem, você sabe, o jovem tá sempre a milhão, né, querendo descobrir muitas coisas. Mas eu tinha uma disciplina, uma educação que você tem, com certeza, né, junto, né, das pessoas, sua mãe, seu pai, o pessoal tudo em torno, né? E faz com que você se alicerce nisso e aí vai estar tudo certo. E como que você acha que a televisão influenciou o seu gosto musical? Ah, porque a TV na nossa época era tipo assim, eu falo da época mesmo, entendeu? Era Em o 1800! e tanto. Então, mas o que acontece? A TV era a nossa distração, né? Então era o nosso lazer, era a TV ou rua, brincar na rua. Você tem uma ideia, a gente quando criança, a rua era tudo, né? Então ali a gente jogava bola, a gente, todas essas brincadeiras que você já ouviu falar, talvez deve ter ouvido falar, né? Jogar bola de gude, Uhum. Good, rodar peão, todas as brincadeiras de rua mesmo. Então, para nós aquilo era tudo. E a hora também de você pegar e sentar de frente à televisão, que sua mãe colocava você de frente para a televisão. Você tinha que ficar um pouquinho em casa, dentro de casa. Então, a televisão vai trazer isso, né? Os programas de televisão, programas musicais, né? Eu falo assim, Banana Split, você nunca vai mais. Sua mãe deve saber desse programa. Banana Split, os The Monkeys, né? Família do Remy, sabe? E isso aí pra mim era aquela coisa lúdica, né? Que a televisão ela oferta, né? E você, poxa, falar, pô, esse mundo é um mundo maravilhoso, né? Para uma criança. Então a música, a televisão, ela vai de fato motivar, vai influenciar sim, né? Essa vontade. Porque ela vai vender esse mundo lúdico e você fala, poxa, eu quero isso, né? Uma criança. Entendi. E qual foi a sua primeira experiência cantando em público? Eu tive essa experiência muito legal. E eu vou falar para você, uma experiência incrível que pareça. Hoje eu estou com um projeto, né, trabalhando nesse projeto na FEARTE, que é aqui na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. Ali está tendo exposição de arte. A Praça Monteiro Mafra, a praça é aquela que tem a capela de São Miguel, em frente à estação. E aquela praça, o que acontece ali? Eu era um garoto de mais ou menos uns 11 anos, 12 anos, não me recordo bem a faixa, tá? Devo estar 12, 13, mas era coisa desse tipo. E tava tendo um evento, porque as rádios, naquela época, as rádios iam muito para a praça. Rádio Bandeirantes, e levavam os artistas, né, para poder se apresentar nessa praça. Então havia o showmício. Se chamava showmício, entendeu? Então os artistas que eles cantavam na rádio durante a semana, no final de semana eles iam para a praça fazer o show. E nessa que eles vinham para a Praça São Miguel, uma ocasião dessa, um amigo meu estava no palco, trabalhando junto com a Rádio Bandeirantes. E ele já sabia que eu gostava de fazer um som, tocar uma guitarra e tal, né, cantar. E antes dos artistas chegarem, eu pedi para ele uma oportunidade para cantar uma música. Que nem você falou, poxa, de repente tem como, né, tá aí pra gente cantar uma música no evento, nesse palco, nesse show. E ele falou, sobe aqui, Anselmo. Aí eu subi. O palco tava naquela praça, Padre Aleixo Monteiro Mafra, muita gente, né? Tava lotada a praça. E ele falou, toca só uma, hein? Eu falei, não, tá legal, eu queria tocar todas. Aí eu peguei a guitarrinha e mandei uma música, que era Maluco Beleza, do Raul, né? E aquela galera toda na praça tal, cantou, porque era uma música muito popular, uma música muito conhecida. E aquilo foi uma vibração, né? Uma troca de energia tal, que eu falei, pô, saí dali pela minha primeira experiência, falando, poxa, é realmente isso que eu quero ser músico, entendeu? Olha só, que história bonita. E você canta ainda, né? Canto. E você pode dar uma palhinha pra gente? Eu? Caramba, sim, pô, eu devia ter trazido um violão, né? Não Olha pensei só. nisso. Mas assim, vai.
Vamos ver. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. E aí vai. Oh, E meu fazer tudo Deus. igual. Então E vai. como que você se sentiu nesse primeiro dia, quando você olhou essa multidão? Porque, olha, Ah, vou ser sincero, eu nunca me apresentei em público assim, pra cantar, sim. mas já me apresentei pra várias coisas, como ator, como dançarino e Sim, afins. sim, Já é uma sensação que você sim, você busca ar, não tem, é aquele momento que você entra no palco, é aquele momento e é o sim. momento, gente, não tem saída, é agora. É agora. E como que foi? Então, lidar com o público depois até do passar do tempo, né? Que foi aí eu comecei a atuar também como músico. Mas essa vibração de você sentir alegria, você ver as pessoas, eu acho que tem muito essa sensibilidade, né? O artista, ele se satisfaz muito nesse feedback, né? Porque eu acho que o artista mesmo, na verdade, ele tem a essência de querer fazer o outro feliz, né? A gente tem essa sensibilidade de buscar a felicidade, de fazer as pessoas se sentirem bem, né? Eu acho que isso nos preenche muito. Então, eu vejo, eu como um trajeto da minha vida como artista, músico, eu tive muito esse feedback, né? E então, quando você fala assim, você recebeu um aplauso, aquela questão né, do reconhecimento do que você acabou de fazer, é mais assim a questão de que você entender que elas gostaram, estão sendo felizes com aquilo que você fez. É uma loucura, né? Então, tipo assim, você oferta primeiro e depois você recebe, Sim. entendeu? Então, esse prazer de você doar, né? E pensar que o outro vai ser feliz com aquilo que você está fazendo é muito gratificante. Então, é uma obra, tipo, você pintou um quadro e esse quadro só vai fazer um sentido na sua vida se alguém um dia falar, poxa, você vai gostar dele, mas você vai ver como vai ser gostoso se alguém falar assim, poxa, que pintura bacana, que quadro bonito, sabe? Isso nos também preenche, porque é o reconhecimento, né, do seu trabalho. Eu acho que o sonho de todo artista hoje é ser reconhecido. E qual é o seu sonho? Então, rapaz, olha só, eu tô numa fase que eu vou pra você, né? Quando a gente vai chegando nessa fase, assim, já no 60, o que que acontece? Algumas coisas das trajetos da nossa vida, muita coisa a gente já conseguiu, né? Assim, de sonhos que foram conquistados, né? Realizações, né? Outras não, né? Mas hoje eu vou dizer pra você a real. Aí eu vou falar até meio pesado um pouquinho. Fica muito simplório, né? Quando você chega nessa idade, porque você começa a pensar na saúde, sabe? Você Uhum. começa a pensar na qualidade de vida. Aí você começa a pensar no sonho seu que está voltado para o teu netinho, né? De vontade de ver ele crescer, né? De ver se realmente ele também, será que ele vai ter a pegada para música? Será que ele vai ser um músico? Então, acho que o sonho, quando a gente chega nessa fase da vida, é viver, sabe, bem, né? Junto com a família, o bem-estar, sabe, a tranquilidade, a paz, né? Essa harmonia dentro de casa. Engraçado, né? Porque a gente, eu falo a gente em maioria, passa a vida pensando em nós, em a gente e no futuro, né? E É, aí quando chega uma fase da vida, a gente fica, só pensa em nós, eu digo em nós, nossa família, sim, e para de pensar em sonhos nossos e pensa no sonho das pessoas. sim, Assim, é. eu acho que devia ter mais vovôs pulando de paraquedas, porque Não, pô, eu acho que a vida é curta demais pra não ser feliz. E a felicidade, ela também tem uma questão muito, muito legal, né? Quando você tá no ter e no ser, né? São dois Uhum. lados que satisfaz também o homem. Mas o ter, ele parece que ele fica numa faixa num período que mais instiga o ter, né? Mas depois, com o passar do tempo, esse ter, ele passa a ser talvez um sentido mais diferenciado, né? Não é se, por exemplo, não dá para sonhar com coisas, por exemplo, muito material. Entendeu? A gente começa, no meu caso, tem Sim. pessoas que ainda sonham muito, sonham em ir para viajar para a Lua, entendeu? E tudo mais. Isso aí eu achei hiper legal, né? E ganhar na loteria e sei lá. Eu acho isso bacana. Cada um tem né, um desejo material mas eu acho que a minha fica mais simplória, mais singela, né? E eu vejo assim, eu vejo que isso vai bem pra mim, entendeu? Uhum. Encarar que hoje, pô, eu acordar bem, eu estar bem, sabe? Eu pratico esporte, eu faço natação, né? Eu gosto, de repente, de
de tirar um proveito da vida, pensando sempre no bem-estar, saúde, né? E em relação à minha esposa, né? Poder ter uma vida amorosa com ela, né? De repente envelhecer, sabe? Com qualidade, entendeu? Então acho que isso e isso aí que tá aí o netinho, que é o grande fenômeno do momento, né? Que instiga toda A família. a família, a felicidade, né? Eu chego em casa, eu vejo ele, então eu tô curtindo ele hoje de uma forma que eu não talvez curti meus filhos. Entendeu? Porque eu tava muito nessa correria do ter, sabe? De ajeitar as coisas, de ter isso, ter aquilo. Então ficou muito no ter. Agora hoje eu tô mais no ser. Entendi. Eu vou E pegar. quem eram seus ídolos musicais na juventude? Ah, sim. Então, ouvindo muito Vitrola, você já ouviu falar na Vitrola? Muito pouco. Vinil. Ah, sei, Ele aquele toca disco vinil. estranho. Isso, fita cassetes e tudo mais. Eu só sei por conta do... Qual é o nome daquele cara que veio aqui, mãe? O Charada, Charada. conhece? Não conheço. Ah, tá. Ele tem uma locadora. É um... Existe 4, Ah, ele é dono de uma delas. que legal. Muito legal. Trouxe aqui no podcast. Oh, que massa. Então, sobre a questão naquela minha ocasião, então em casa rolava muito vinil. E o lance legal, viu, Gil? Que naquela época, pô, bicho, eu vou falar, e é até bom pro teu público ouvir um pouco isso daí, entendeu? Que assim, nós tínhamos uma configuração musical de uma forma muito interessante, que os vinil, era assim, ele tinha um valor, um preço, certo? Uhum. E você não conseguia, que nem hoje, você acessa a internet, você ouve a música que você quer, né? Você acessa todos os tipos que você quer de música, né? Na nossa época, não. Na nossa época é o seguinte, era o sábado para ir até a loja de disco, né? E comprar aquele vinil que tava bombando na TV, que era o sucesso, que tava explodindo. E meus pais tinham esse hábito também, né? E o que tocava muito para eles naquela época aqui? Aí você fala, caramba, era Roberto Carlos, entendeu? O que mais? Jorge Ben. Eu ganhei o vinil do meu pai. O primeiro que eu ganhei foi do Benito de Paula. É um sambista que toca um piano, entendeu? Você nem sabe quem é. Mas, ó, o papai, a mamãe sabe quem é. Só Então, um adendo aqui. Eu acho engraçado que a gente, quando fala do Roberto Carlos... Gente, o Roberto Carlos é imorrível. Esse cara canta há séculos. E há ele não séculos. morre. É verdade. Não fala... Sabe quem é? Qualquer geração, inclusive você. Mas eu sei por conta que eu sou obrigado. Todo mundo é obrigado a saber. Tipo, parece... Não, mas Roberto Carlos, Benedito de Paula. Sabe quem é Roberto Carlos? É Mas verdade. quem é Roberto? Ele é tipo Michael Jackson, tá ligado? Todo Sim. mundo sabe quem é o Michael Jackson. É isso mesmo, é isso aí. Então, e no Brasil teve essa história mesmo. Então, tipo assim, a Jovem Guarda, um período também de um estilo musical, ó. Isso tudo vai pro seu público aí. Olha só, meu público de 60 mais. 60 mais. Tem. Então, esse pessoal sabe o que eu tô falando, entendeu? Que teve um período que bombou, né, aqui no nosso Brasil, que foi esse repertório da Jovem Guarda. Então era por aí. Então isso eu tocava em casa na vitrola, né, em casa. E claro que com certeza a gente acaba sendo influenciado pelo pai, pela mãe, ouvindo aquilo ali, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. E aí também tem o outro lado da música que vai acontecer comigo na minha vida, já mocinho, na sua idade, mas está com quantos anos de hoje? 14. 14. Justamente nesse período, desperta em mim, assim, com 15 anos, um repertório voltado, assim, para uma MPB, uma música mais diferenciada, vamos dizer assim. Então, naquela época, são músicos... Mas, então, vamos dizer, vai Caetano Veloso, né? Gilberto Gil, conheço. né? Entendeu? Finalmente. Então esses artistas, tipo assim, começam a despertar em mim uma outra linguagem já quando adolescente. Sim. Né? Aí tem um outro cara que, por exemplo, talvez vai... Beto Guedes, Loboge, que é um lado da minerada aí, de um clássico da MPB, entendeu? Naquela época, então, tinha muito esse lado do universitário, né? Também rodar um pouco essa parte, aí eu já tô mais adolescente, né? E a gente vai entrando nessa linha aí da MPB, mais clássica, digo, mais diferenciada, né? Interessante. E o que o Vila Nyer representa pra você e como que é viver em uma rua onde já são 5 gerações da sua família? Isso mesmo, pô, cara, essa parte é muito interessante. Eu tenho afeto, pertencimento, eu tenho história, amor, lembrança, né? Tudo ali. E eu fico, às vezes, muito feliz porque essa rua
Inclusive eu tenho uma música, eu canto, né? Faço essa música que eu canto justamente homenageando essas vilas, né? Que estão em torno da gente. E de fato ter nascido ali, onde eu vivo até hoje, né? Que no caso eu sou a terceira geração e o meu netinho, mais uma vez, o Jimmy, já é a quinta geração. Misericórdia. Quanta A gente. quinta geração. Então, o que que acontece? Meus avós chegaram ali, meu pai, depois veio a minha pessoa, e assim sucessivamente até o meu neto. Então, veja assim, tem uma história, tem uma memória, sabe? De vida ali. Uhum. E essa memória de vida, poxa, é constantemente, assim, uma satisfação quando eu consigo, com a cultura, né, trabalhar olhares em memória aquele trecho, sabe, aquele espaço. Então já levei para lá carnaval, aquele carnaval de marchinha, né, de fechar a rua, né, e reunir famílias para poderem estar participando desse tipo de evento, né? Levei também um evento que é tributo ao Nordeste, por isso que veio o Eitia, né? Anselmo Eitia, porque a gente faz lá, já fizemos o segundo tributo ao Nordeste. Então, eu tenho de fato a Vila Naí, toda a minha história e todo o meu carinho por ela, Que legal. de vida. E realmente 5 gerações. Música e comunidade, qual a sua ligação? Música. E comunidade? Então, a minha participação ali. Primeiro que eu sempre gostei de fazer meu som alto, né? Então ligo meu som. Sempre gostei, nunca tive problema de tocar pra vizinhança, fazer um som, entendeu? Então todo mundo ali com certeza sabe que a minha pegada é a música, todo mundo sabe que eu gosto de fazer isso. Então tem essa referência assim. O Anselmo tá ligado com a música. Então eles sabem que a cultura, a música, a arte faz parte da minha vida. E como que você enxerga o papel da periferia na música brasileira? Então, o papel da periferia na música, hoje os estilos estão bem ecléticos, né? E bota o Atlético nisso. Mas eu acho assim, precisa muito mais, eu acredito, na periferia. Inclusive, nós vamos trazer agora, o dia 27, na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, um quarteto de cordas do Teatro Municipal. Nossa! Os caras vão vir lá pra praça, justamente para que a gente possa também fazer uma musicalidade mostrando um estilo diferenciado, entendeu? Então, eu acho assim, a música ela tem uma ramificação muito grande. São Miguel tem uma característica, um olhar. Você sabe que São Miguel é o forró, tal, tá ligado muito a nossas origens, tal, nossa origem nordestina. Porém, também é importante passar para o jovem um som diferenciado, entendeu? Sim. De repente um rock, de repente um estilo de música que possa trazer para ele um interesse de conhecer os instrumentos, né? E não ficar só na questão muito mecânica, entendeu? A gente hoje está partindo por um estilo que pouco a gente vê hoje. Tenho visto, claro, mas precisa ter mais instrumentista. Tá faltando, tá se perdendo um pouco, porque tá tudo muito sintetizado, né? Muito na tecnologia, né? Então soltou, deu play, saindo, tá tocando. E tocando com qualidade. Os playback estão maravilhosos. Você entra no YouTube aqui, você tem playback, eu canto várias vezes aí, tudo no playback, entendeu? Mas eu sinto a carência realmente de ter uma banda, de ver os caras tocando e fazendo um som mesmo, né? Cepando num baixo. Então isso tudo carece pra juventude hoje. Eu não sei amanhã como vai ser. Se vai ser só o som digitalizado, né? E vai se perder talvez muito músico nessa história aí. Então me preocupa um pouco isso. O músico na periferia, falta mais músico tocando os seus instrumentos. Então precisa ter... Antes tinha muita escola de música, tinha... Hoje em dia é raro. É raro, entendeu? Então acho que tá faltando isso daí. E qual o projeto cultural que mais te marcou? São os projetos que a gente desenvolve na rua, né? Onde a gente mora, na Vila Naí, com certeza. Esses projetos para mim, são os mais dinâmicos, são os que mais marcam para mim, porque é isso aí, tá dentro do território onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo. E quando eu faço esse tipo de evento dentro da comunidade, né? Onde estão pessoas que ali são muito carentes e precisam realmente dessa felicidade, aí marca para mim, porque eu contribuí com um pedacinho, né, dessa história ali dentro do bairro onde eu nasci. Então eu tô marcando uma história ali ao local onde você vê, né? 5 gerações não é pouca coisa. E a música ainda é um sonho ou já virou realidade?
Não, a música, ela sempre vai ser um sonho, né? É eternamente um sonho, né? A música, você vive ela, né? Constantemente, ela nunca sai da gente. Então é isso, a música é uma realidade de um sonho eterno. E você acha que viver de música, de arte no Brasil, é possível? Então, Só de arte, não sendo herdeiro, eu sobrevivi, estou aqui. pra contar a história. Agora, existe uma questão que eu falei para você, a disciplina, né? A disciplina é tudo para você galgar alcances maiores. Então, tudo começa com a disciplina. Então, o músico precisa realmente, quem está na arte, então, por exemplo, os compromissos têm horário, né? Então, você precisa cumprir isso bonitinho. Se você tem um evento para o dia seguinte, você sabe que aquilo ali é um evento que você não pode estar despreparado, ressaca. né? Então, você tem que estar sempre se preparando, porque é um profissional, é um trabalho, né? E não é você se diverte, mas lembra que eu falei, você está levando primeiro a diversão, né? Então, você vai levar a diversão. Com aquilo você acaba se divertindo, Sim. né? Então é por aí. Você já passou por algo vergonhoso, alguma situação assim, deveras vergonhosa, pode-se dizer? Olha, agora você me pegou vergonhosa, eu não me recordo bem desse momento. Mas eu acho que pro músico, às vezes Nunca estourou uma corda de uma Ah, guitarra? sim, É isso que eu tô falando. sim. Então, eu tava num evento, era um festival, né? Era um festival e a história duas cordas da guitarra. E o que você faz? Você continua tocando. Com menos duas cordas. Menos duas cordas, né? Como? Então, e aí você na música, você nunca demonstra pro artista, para as pessoas, pro público, que aquilo tá acontecendo. Você tem que se virar nos 30, entendeu? Dá os seus pulos. Dá os seus pulos ali. Nem que você tira a mão dos instrumentos ali e Começa a batucar. e continua cantando e traz o público para cantar com você. Entendeu? Você tem que ter esse traquejo, né? Então, tipo assim, quebrou as duas cordas, não dá para tocar, então você chama o público, vamos aí, tá, ei, tá, entendeu? E pá, como se aquilo ali não tivesse acontecido, entendeu? Você não pode chegar, quebrar, gente, desculpa aí, ó, eu vou parar um pouquinho porque quebrou a corda da guitarra, então você não pode fazer Tem que isso. ter, todo artista tem um molejo, né? Pra poder, entendeu? Então, esse tipo de coisa, falou a corda quebrada. Mas eu acho também uma coisa assim que é ruim pro músico, às vezes é você... Eu tive uma ocasião que o cara era um evento country, nós fazíamos um estilo que era diferenciado, aí eu cheguei naquele local, todo mundo caracterizado com bota, chapéu e tudo mais, e eu falei, e agora, bicho? E agora, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos fazer aquilo que a gente sabia, né? Aí manda uma, manda duas, aí três ainda dá, mas na quarta já não tem mais repertório. O que a gente faz agora? Vamos para aquilo que a gente sabe. E aí você vai conversar com o público, você vai, sabe, ganhar o público. É uma jogada mesmo. Então, isso é meio, né, vergonhoso, porque eles estão esperando algo só naquele estilo. E aí você vai quebrar aquele repertório e vai mandar para ele. Mas aí ficou na resposta também de quem contratou, né? E sabia que a gente fazia. Então... É aquele negócio, se você vai bateu a contratar bola. para um show country, normalmente você contrata cantores country, entendeu? Então, ele, como ele tinha visto nós tocando e gostou da nossa tocada, achou que, né, pá, mas o pessoal esperava mais. Mas não teve vaia, não teve... Graças a Deus. Não teve essa Você coisa. já foi vaiado? Não recordo, com toda a sinceridade e modéstia da minha parte, sem faltar com modéstia, não me recordo disso. Mas é porque é o seguinte, eu acho que a característica de cada ser humano, o público, a empatia é o que faz você estar em palco, né? Então você não pode ser uma pessoa, tipo assim, que não tem essa empatia com o público, né? Então, tem pessoas, eu acabei de tocar, mas ninguém aplaudiu, eu gostaria que vocês me aplaudissem agora. Por que ninguém me aplaudiu? Aí o público, entendeu? Essas coisas não é muito bom. Então, tipo assim, mais com uma coisa... Tenha uma empadinha, desculpe. Mas com coisa tipo mais assim, na simplicidade, na humildade, entendeu? Você vai conquistando aquele público e você vai ganhando empatia. Então...
não tem erro, entendeu? Daí pra frente é só alegria. Desumildade não leva nada a ninguém. Muito pelo contrário, te tira muitas coisas. E cultura é resistência? Ah, sim, sim. Nesse país, eu acredito no geral, no mundo, né? Porque a história, ela vai se perdendo, né? A cultura, ela tem um campo enorme, mas pensando na cultura historicamente, é o que eu falei pra você. Você tem que sempre articular, né? Tem que sempre movimentar naquilo que você acredita, porque se você ficar parado, Sim. ela vai se perder. Então, movimento. Uma última pergunta antes de ir para o jogo rápido. Vai lá. Você acha que a ditadura militar no Brasil afetou a música? Ah, sim, ela teve um afeto, sim, ela afetou de uma certa forma, porque nesse movimento da época da ditadura, os músicos começaram a. Ser meio rebeldes também, né? Eu acho. Tinha uma questão de uma opressão, Uhum. né? E então as pessoas jovens, né, não de acordo com aquilo que estavam vivendo, também uma classe, viu? Era uma classe mais intelectual, universitária, tá? Que se rebela musicalmente. Sim. Que é, no caso, foi Caetano, Gilberto Gil, Ah, que, Rita Lee. Rita Lee, que são músicos que tinham uma linguagem e não são músicos periféricos, tá? Sim. Entendeu? O público era um público diferente. Esses artistas, eles são exilados, entendeu? Então, mas tem um também que, na época, o próprio Raul, né? Raul Seixas também, tipo... então, que a linguagem de protesto, né? Uma linguagem, tudo que se falava, tudo que se colocava, toda letra que se colocava no ar, né? Tinha uma vigilância em cima. Então, se você falasse algo que qualquer coisa fosse agredir a nacionalidade, entendeu? Aquilo que estava no regime, então realmente você tinha que responder por aquilo. E responder criminalmente mesmo. É complicado, né, gente? É, Expor a opinião era crime. Agora vamos entrar no Exato. jogo rápido. Vou fazer uma pergunta. Mas o jogo rápido funciona assim: vou fazer uma pergunta e você tem que responder o mais rápido possível. É rápido, hein? Oh, agora só uma coisa, Gil. Diz. O meu raciocínio é mais lento. Você sabe que a idade as coisas. Tudo bem. Essas coisas Tudo mais, bem. A coisa mais lenta. Senão o tiozinho 60 Então anos. vamos pô. lá. Eu sou. Brincadeira. Vai. Eu sou em uma única palavra. Eu sou gentil? Eu nunca, mas eu queria. Eu nunca, mas eu queria paz. Se você pudesse. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Pro mundo. Seu maior medo é? Meu maior medo é as pessoas. Se eu pudesse, eu. Se eu pudesse, eu começaria tudo outra vez. Ô, louco. Uma frase de impacto. Amor. Ô, louco. Aí você. Realmente. Se você pudesse. Se eu pudesse voltar no tempo, eu. Faria tudo novamente. Como que você quer ser lembrado no futuro? Uma pessoa boa. Um conselho. Seja simples. Se você encontrasse um Anselmo Eitia do passado, o que você falaria a ele? Valeu. Você foi um cara legal. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia. Infelizmente, nosso podcast acabou. Quero agradecer primeiramente a Deus e meus pais, ao Sim. Vitor, que é o nosso Vitor. técnico que tá ali atrás, Sim. a todo mundo que tá assistindo ao nosso programa maravilhoso. E é claro, a Renata da Festa Lembrancinha aqui dessas canecas maravilhosas. Um gole. Um gole. Eu vou também tomar um gole. Hidrate-se, galera. E, obviamente, a você, Anselmo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu que Não esquece de agradeço. deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E pera, que é a última pergunta. E transformar vidas com cultura. Pode? Pode cota. Uhul! Então vem comigo, família. Legal, obrigado.